Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem e Segue-me. Esta semana aqui entramos nos livros de Ageu e Zacarias do Velho Testamento. Esta aqui é a nossa penúltima aula e o tema desta semana é Santidade ao Senhor. Lembrando que na próxima semana vamos entrar no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Eu convido você a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Convido você a deixar o seu like se você curtiu aí esse vídeo, se você aprendeu. Eu convido você também a deixar o seu comentário no final desta aula, colocando aqui os versículos que mais te chamaram a atenção sobre Ageu e Zacarias. O seu comentário é muito importante para o nosso aprendizado aqui de todos que participam aqui na aula. Estudaremos os seguintes tópicos: considerais os vossos caminhos, Deus pode nos salvar, Jesus Cristo é o Messias prometido, considerais os vossos caminhos, novamente. Bom, quem foi Ageu? Ageu foi o profeta do Velho Testamento que profetizou aproximadamente no ano de 520 a.C., em Jerusalém, logo depois que os judeus retornaram do exílio na Babilônia. Ele falou sobre a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém e repreendeu o povo por ainda não o ter concluído. Também escreveu sobre o templo no milênio e o reinado do Senhor. Livro de Ageu, no capítulo 1, o Senhor repreendeu o povo por viver em casas já acabadas, enquanto que deixavam de construir o templo. No capítulo 2, registra a profecia de Ageu de que o Senhor dará paz em seu templo. Então, é importante saber que existem as capelas, existem os locais onde a congregação se reúne regularmente, e é importante saber que existem os templos do Senhor, sempre houveram e existe até hoje os templos de Deus. E Ageu, no livro de Ageu, a gente aprende sobre o significado e a importância dos templos. Zacarias, que é o profeta que nós estudaremos aqui também, do Velho Testamento, porque também existe o Zacarias do Novo Testamento, que nós vamos estudar o ano que vem. Zacarias do Velho Testamento, ele profetizou por volta de 520 anos antes de Cristo. Viveu na mesma época em que o profeta Ageu. No livro de Zacarias, é notável por suas profecias acerca do ministério mortal de Cristo e de sua segunda vinda. Os capítulos de 1 a 8 contêm uma série de visões do povo de Deus. Os capítulos de 9 a 14 contêm visões sobre o Messias, os últimos dias, a coligação de Israel, a grande guerra final e a segunda vinda. Então, olha só que importantes são esses ensinamentos e o quanto nós vamos aprender. Lembrando que aqui é apenas um resumo, nós vamos extrair aqui aquilo que é de mais importante de cada livro. Então, nós vamos aprender aqui os princípios mais importantes para que a gente possa aplicar na nossa vida. O primeiro tópico é considerai os vossos caminhos. Ageu, capítulo 1, de 1 a 2, diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não é vindo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, e esta casa há de ficar deserta? Então, aqui o Senhor questionando a respeito das pessoas que estavam vivendo nas suas casas apaineladas, né? O que seria casas apaineladas? Seriam casas acabadas, seriam as casas com molduras, com decorações, com todos os conteúdos necessários, né, dentro de uma casa, só que a casa do Senhor estava deserta. Ele continua e a gente vai aprender mais sobre isso. Ele fala assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, ou seja, olha por onde você está indo. Você está dando atenção mais às suas casas, priorizando a sua casa do que a casa do Senhor. Ele continua: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais.
Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Então, é isso que acontece quando você apainela a sua casa, dá mais atenção à sua casa, aos seus bens, e toda a atenção da sua casa, quando você deixa de dar atenção à casa de Deus, que são os templos e a casa do Senhor. Então, quando você deixa de dar atenção aos templos e perde esse relacionamento com Deus, você vai você semeia muito, mas colhe pouco. Então, às vezes, você pode estar questionando, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Por que eu estou semeando muito, mas estou recolhendo pouco? Né? Então, por que às vezes eu estou comendo muito, mas eu estou com fome? Ele fala, porque eu recebo um salário, mas parece que esse salário não dá, né, para o mês todo, parece que o salário que eu recebo é num saco furado. É porque muitas vezes nós estamos dando atenção mais para a nossa casa painelada, como diz a Escritura, do que para a casa de Deus, do que a importância do relacionamento que nós devemos ter com Deus. Ele continua, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, mais uma vez, né? Ou seja, corrija a sua rota. É isso que a Escritura está falando, corrija a sua rota. Considerai os vossos caminhos, resumindo, é isso. Então, às vezes nós precisamos corrigir. As pessoas de Jerusalém estavam deixando de priorizar o que o Senhor queria que elas fizessem. Essa é a lição principal que a gente aprende com esse povo. Eles não estavam priorizando as coisas do Senhor. E ele fala assim, quais são a questão dessa lição que a gente aprende quais são algumas coisas que o Senhor nos pediu que priorizássemos em nossa vida? Então, a gente vive uma vida realmente corrida, com muitas coisas para fazer, muitas tarefas, mas, às vezes, você está focado nas tarefas e está deixando de priorizar o que realmente é mais importante. E uma das coisas mais importantes que eu testemunho para vocês é frequentar a casa de Deus. Essa é uma das coisas que você deve priorizar na sua vida. Ageu, no capítulo 2, 3-4. Quem há entre vós que resta, que viu esta casa na sua primeira glória, e como agora a vedes? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Jodaque, sumo sacerdote. E sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui o Senhor motivando eles para que eles pudessem ser fortes, não desanimar. Segundo a palavra do convênio que fiz convosco, quando saístes do Egito e o meu espírito ficou no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez se referindo à glória e à bênção daqueles que frequentam a casa de Deus. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ou seja, toda a riqueza que existe no mundo não é nossa, não é nossa. Você pode ter o maior palácio que existe aqui nessa face da terra, mas toda a riqueza que existe aqui é do Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor aqui está falando que tudo é dele, né? Todo ouro, toda prata, tudo que existe aqui na face da terra, tudo é dele. E ele não precisa nada, né, de nosso, ele não precisa nada nosso. Toda vez que você doa o dízimo, por exemplo, né, você devolve o seu dízimo, você não está devolvendo porque o Senhor precisa do seu dinheiro, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. Mas ele fala o seguinte, frequenta a minha casa, vem para perto de mim, que eu vou te dar paz. Então, ou seja, não existe nada mais precioso, mais valioso do que você ter paz nessa vida, né? Uma das coisas mais importantes que nós podemos ter. Ele continua, Deus pode nos santificar. Então, assim como Deus é santo, existe um lugar santo que são os seus templos, nós podemos também ser santos. Então, essa imagem aqui ao lado mostra um casal aí olhando para o templo de Deus.
Zacarias, vamos entrar agora no livro de Zacarias, no capítulo 14, de 20 a 21, diz: naquele dia será escrito sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. Então, santidade ao Senhor é o que está escrito em todos os templos de Deus. Então, se você for até um templo de Deus, você vai ver, da casa do Senhor, você vai ver que está escrito lá, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém, em Judá, serão santas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Ou seja, tudo que existe, né, na casa do Senhor é santificado. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e voltar-me-ei para vós. Olha só, quando você procura Deus, Deus ele volta para você. E não sejais como vossos pais, aos que clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, porém não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Então aqui fala dos israelitas que se rebelaram, aqueles que viraram as costas para o Senhor, e ele está dando um conselho aqui para todos os seus filhos. Não sejais como os vossos pais, né? E ele continua, convertei-vos dos vossos maus caminhos e de vossas más obras. E ele lembra que aquele povo não ouviu a voz dele. Então, ele está dando aqui um lembrete, para que nós não façamos isso também, né? A lição que a gente tira, para que a gente não faça isso na nossa vida. Pode ser que talvez os seus pais não cumpram, não sigam o caminho de Deus, mas você pode seguir e pode ser exemplo para os seus filhos. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdias para cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Então aqui Zacarias no capítulo 7, de 8 a 10, pede para que nós tenhamos um coração puro, para que nós sejamos pessoas boas, que tenham o desejo de praticar o bem. 16 a 17. Estas são as coisas que fareis. Falai a verdade cada um para com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas são as que eu odeio, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando aqui para que nós possamos realmente, como eu disse, ter um coração puro, procurar amar o nosso próximo, não levantar falso testemunho, defender sempre a verdade, ser honesto ao tratar com os nossos semelhantes em todas as coisas. Então, o Senhor pede para que nós possamos ser santos. Lembra que o tópico dessa aula é a casa do Senhor é uma santidade ao Senhor, mas nós também podemos ser santo. E ser santo significa isso, você viver com um coração puro, sendo uma pessoa boa, com o desejo sempre de praticar o bem. Algumas questões aqui para que nós possamos refletir. Por que nossa santidade pessoal é importante para o Senhor? Por que você acha que a sua santidade ou a nossa santidade pessoal é importante para o Senhor? Primeiro que, agindo dessa maneira, sendo santo, você vai ser digno de entrar na presença de Deus. Você sendo santo, você está se preparando para se encontrar com a santidade. Então, você vai ser digno de poder ser recomendado a estar na presença de Deus. Essa é uma das respostas, né? A próxima pergunta é, como ele nos ajuda a nos tornarmos santos? Ora, o Senhor deixou aí as Escrituras, deixou os mandamentos, nós podemos ler as Escrituras, podemos sentir o Espírito de Deus, podemos aprender com todo o conteúdo que tem nas Escrituras que o Senhor deixou para cada um de nós, podemos frequentar o templo. Então, tudo isso que o Senhor já deixou escrito, é só nós seguirmos os manuais, né, os manuais do Evangelho, que
que são os seus mandamentos, as escrituras, só nós seguimos isso porque o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos tornarmos santos. Essa é uma das respostas. Eu espero que você tenha outras respostas. E a próxima pergunta para reflexão é: como seria viver com o Salvador em um estado de santidade? Imagina você, né? Como seria você viver na presença do Salvador, estando com Ele em um estado de santidade? Então, o primeiro sentimento que me vem aqui à mente é o sentimento de gratidão, né? Você saber que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício para você se tornar uma pessoa santa, ter um coração puro, para que assim você possa um dia ser digno de estar na presença de Deus, e o dia que isso acontecer, você se reunir com Deus, Jesus Cristo, eu tenho certeza que vai ser um sentimento de gratidão muito forte, você ter essa dignidade, essa capacidade de poder viver com o Salvador em um estado de santidade. Zacarias 2, no capítulo, do versículo 10 a 11, fala: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e me serão por povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então aqui mostra do lado direito a imagem de Jesus Cristo entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho, em cima de um jumento. Capítulo 14, 9, 11 e 21. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome, e habitarão nela, e não haverá mais maldição, porque Jerusalém habitará segura. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos, e todos que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então, aqui são todas as bênçãos, né? Algumas, na verdade, né, das bênçãos prometidas para todos aqueles que acompanharem essa volta do Senhor, aí o Senhor estando ali, habitando em Jerusalém, num local onde não haverá maldição, um local onde habitará segurança, né? Diante de tanta insegurança que a gente vive nesse mundo, tanta maldade, isso não vai mais acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Próximo tópico: Jesus Cristo é o Messias prometido. Nós estamos chegando aqui no final da aula, convido você a ficar aqui até o final, vale a pena, são princípios e conteúdos importantes para a nossa vida. De que maneira o recebemos em nossa vida? Essa é a lição, essa é a reflexão que nós devemos fazer. Então, aqui mostra a maneira com que o Senhor é recebido em Jerusalém, né, em cima de um jumentinho, mas a lição e o princípio que a gente deve aplicar na nossa vida e o questionamento que nós devemos fazer é esse: de que maneira que nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida? Nós estamos dando a devida atenção para Ele? Imagina que você está na sua casa, você está preparando a sua casa, uma refeição para receber uma visita. Você vai receber um filho que faz tempo que não visita a sua casa, você vai receber os seus pais, ou você vai receber um amigo que há muito tempo você não vê, ou um familiar, uma pessoa muito importante na sua vida. O que você vai fazer? Você vai preparar toda a sua casa, você vai lavar a sua casa, você vai limpar a sua casa, você vai deixar tudo em ordem, você vai preparar o melhor alimento ali, um suco, talvez. Você vai fazer de tudo para poder receber bem aquela pessoa. Então, Jesus Cristo é dessa mesma maneira que nós devemos fazer essa questão, nessa reflexão, de que maneira nós estamos recebendo Jesus Cristo na nossa vida. E ele fala assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumento. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Também o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então aqui mostra, o profeta Zacarias profetizando sobre
a vinda do Salvador. Agora eu vou colocar um vídeo aqui para que a gente possa aprender um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo, para que a gente possa entender como foi e como será esse momento. A chegada de Jesus Cristo em Jerusalém sobre um jumentinho. E a maneira com que as pessoas estão recebendo ele. Bom, finalizando a aula, vamos ler aqui uma declaração do Elder Terence. Deixa eu fechar isso aqui. E diz o seguinte: podemos sentir alegria duradoura quando nosso Salvador e seu Evangelho se tornam um alicerce sobre o qual construímos nossa vida. Entretanto, é muito fácil esse alicerce se tornar, em vez disso, em coisas do mundo, em que o Evangelho venha a ser um extra opcional, ou simplesmente a frequência à igreja por 2 horas aos domingos. Isso acontecendo equivale a colocar nosso salário num saco furado. Ageu está nos dizendo para sermos comprometidos. Não há tesouro, passatempo, status, mídia social, videogame, esporte, amizade com alguém famoso, nem nada nesta terra que seja mais precioso do que a vida eterna. Então, o conselho do Senhor a cada um é: considerai os vossos caminhos. Espero que você tenha aprendido essa lição. Nós, na próxima aula, entraremos no livro de Malaquias. O tema será Eu vos amei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estudaremos os tópicos. O Senhor pede uma oferta pura. Nós vamos aprender sobre a lição, o ensinamento do dízimo, o mandamento do dízimo, na próxima aula. As profecias de Malaquias estão sendo cumpridas nos últimos dias. O Senhor abre as janelas do céu quando pagamos nosso dízimo. Eu vos envio o profeta Elias. O dízimo é uma questão de fé. Então, isso é o que nós aprenderemos na próxima aula, que é a última aula do ano, última aula, último livro do Velho Testamento. E eu convido você a estar aqui comigo nessa última aula na semana que vem. Por favor, compartilhe essa mensagem, é muito importante para que outras pessoas tenham acesso. Eu convido você também a deixar o seu comentário aqui, sua escritura preferida, ou a parte da aula que você mais gostou, ou aquilo que não foi dito, que você possa escrever aqui e compartilhar aquilo que está dentro do seu coração, para que nós possamos, assim, fortalecer e aprender uns com os outros. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.